ataque ao coração do programa de armas químicas do ditador sírio Bashar al-Assad. Foi assim que o Pentágono definiu a operação militar conjunta dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Aviões e navios lançaram mais de 100 mísseis contra 3 alvos na Síria ontem à noite, pelo horário de Brasília. A ação foi anunciada pelo presidente americano Donald Trump, que hoje voltou a falar sobre o assunto. O correspondente Luiz Fernando Silva Pinto está em Washington e tem os detalhes. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Zileide. O presidente americano começou o dia afirmando em rede social que o ataque contra a Síria foi executado com perfeição. Ele agradeceu à França e ao Reino Unido pelo apoio na operação militar e finalizou a mensagem com a frase "missão cumprida", que não é desconhecida para os americanos e para o mundo. O presidente George W. Bush fez um discurso sobre a guerra no Iraque em um porta-aviões 15 anos atrás, onde havia um enorme cartaz com essas palavras: missão cumprida. Mas a missão no Iraque não foi cumprida até hoje. Usando a frase, nesse momento, o objetivo da Casa Branca parece ser menos declarar vitória e mais mostrar que a intenção, pelo menos por enquanto, é ficar nesse ataque e não provocar um conflito maior, Zileide. Vamos ver agora a reportagem da correspondente Sandra Coutinho, de Nova York. 4 da manhã em Damasco. Bombas iluminam o céu da capital síria. Acostumados a bombardeios noturnos, os sírios sentiram que aquela não era uma noite como as outras. A intensidade dos ataques fez a terra tremer. 2 minutos mais tarde, o presidente Donald Trump foi o primeiro a falar. Agora há pouco, ordenei ataques de precisão contra alvos relacionados ao arsenal de armas químicas do ditador Bashar al-Assad, uma operação conjunta com a França e o Reino Unido. A ação foi uma resposta ao suposto ataque com armas químicas na cidade de Duma, nos arredores da capital síria, há uma semana. Em resposta a essas atrocidades, usaremos todos os instrumentos do nosso poder militar, econômico e diplomático, disse o presidente. Trump ainda mandou um recado para a Rússia, aliada ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad. A Rússia precisa decidir se vai continuar nesse caminho de escuridão ou se vai se juntar às nações civilizadas como uma força para a estabilidade e a paz, disse Trump. No Pentágono, o secretário de Defesa James Mattis foi cauteloso. Ele disse que o ataque se limitou a alvos relacionados às armas químicas sírias e que os Estados Unidos não vão expandir a operação. Perguntado se os Estados Unidos iriam sustentar a operação militar por mais tempo, como sugeriu Trump, Mattis respondeu que isso ia depender de o ditador Assad usar mais armas químicas no futuro. Por enquanto, é uma ação única, que manda uma mensagem muito forte ao regime sírio. Os caças bombardeiros B-1 lanceiros dos Estados Unidos decolaram de 2 porta-aviões estacionados no mar Mediterrâneo e despejaram mais de 100 mísseis Tomahawk sobre a Síria. São mísseis com um sistema de navegação avançado capaz de identificar alvos com alta precisão. Os aviões britânicos partiram de uma base aérea da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, no Chipre. Os caças Tornado GR-4 de fabricação britânica lançaram os mísseis Storm Shadow, que são muito parecidos com os Tomahawks americanos e voam a uma velocidade de cruzeiro de cerca de 800 km por hora. Caças franceses Mirage e Rafale também participaram do bombardeio. O tenente-coronel Kenneth McKenzie, porta-voz do Pentágono, deu hoje detalhes sobre a operação. Os 3 ataques atingiram a infraestrutura de produção e armazenamento de armas químicas do ditador Bashar al-Assad. Um deles foi ao centro de pesquisa de Barzá, na Grande Damasco, capital síria. Só contra este alvo foram lançados 76 mísseis. McKenzie disse que isso vai atrasar o programa químico da Síria por anos. Os 2 outros alvos ficam perto da cidade de Homs, um centro de produção de gás nervoso sarin e um centro de comando militar. McKenzie definiu a operação em 3 palavras: precisa, esmagadora e eficaz. Precise, overwhelming and effective.
O ataque coordenado à Síria provocou reações internacionais imediatas, por isso vamos voltar a Washington. Luiz Fernando, como foram as primeiras reações, repercussões aí nos Estados Unidos? Veja, Zileide, existem duas frentes. Na frente externa, o ataque já gerou uma guerra de versões. O Pentágono afirma que o moderno sistema de defesa antiaéreo da Síria, de fabricação russa, não foi acionado e que os mísseis sírios que contra-atacaram são antigos da época da ex-União Soviética e não foram bem sucedidos na resposta. Já a Rússia afirma que a defesa antiaérea síria foi eficaz. Na frente interna, Donald Trump vai enfrentar a oposição política. Os democratas estão dizendo que mísseis não resolvem a violência na região e que o governo americano precisa traçar uma estratégia, que ainda não tem, sobre o que fazer na Síria. Trump, por enquanto, se limita a dizer que o aumento de bilhões de dólares no orçamento do Pentágono vai construir a melhor força militar que o país já teve. Obrigada, Luiz Fernando. Boa tarde para você. Bom trabalho.